desse ano. Quero agradecer e muito a presença de alguns irmãos que estão vindo aqui pela primeira vez, né? Gente, muito obrigado, sejam bem-vindos. Eu estava conversando com a irmã Denísia. A irmã Denísia estava dizendo que ela tomou como resolução, né, esse ano frequentar mais regularmente os ensinos bíblicos, né, os estudos bíblicos, a escola e tal. Eu falei, poxa, isso é uma grande resolução, né? Eu já tomei algumas nesse começo de ano também, mas ainda não, aquele negócio de, eu vou para academia. Não é? Aquela minha vontade férrea de começar o ano sem, não, eu vou começar esse ano, né, com uma dieta e tal, né? Termina no dia 1º, quando a gente vai procurar aquela rabanada gelada, né? Lá no começo do ano. Mas eu tenho certeza que vai ser bênção. Obrigado aos irmãos que estão vindo pela primeira vez. Nós hoje temos um prazer muito, mas muito, muito grande mesmo de receber o nosso pastor Samuel do Amor. Samuel do Amor é o nosso... é o responsável por toda a área de comunicação aqui da igreja. Ele foi o nosso líder de juventude, né? É um cara que eu tenho um carinho muito grande por ele, é um amigo do coração, e é um cara que conhece Bíblia, né? Isso que é importante, conhece Bíblia. Aqui na Escola Bereana a gente tem essa ideia de sempre trazer gente que possa trazer para vocês conteúdo, né, cristão, mensagem, né? Coisa que faça a gente ir além do estudo convencional, né? Simplesmente da leitura da revista. Então tenho certeza que vai ser bênção a nossa aula de hoje. Vou pedir para o pastor Eliseu aqui para fazer uma oração. Como sempre digo, fazer uma oração com poder, porque oração fraca eu mesmo faço. Qual microfone é esse mesmo? Tá bom? Pode ser esse aqui mesmo. Vem comigo. Curva a sua cabeça. Deus maravilhoso, somos gratos de poder dedicar o nosso tempo em oração, em estudo da Tua Palavra, Senhor, que possamos ser, Pai, iluminados pelos olhos do nosso entendimento, como Paulo ora aos Efésios, Senhor, para que saibamos a Tua vontade, o discernimento das coisas espirituais pelos mistérios revelados da Tua Palavra. Pai, que essa noite possa ser uma noite de crescimento, de maturidade, de entendimento da Tua Palavra, e que possamos, Senhor, aplicar toda essa aula, Senhor, de maneira que possamos viver além da média, a partir do conhecimento desse trimestre, desses personagens que tanto nos influenciam. Abençoa, Pai, o professor, abençoa a sua família, dê-lhe uma graça, uma unção, venha, Senhor, abençoá-lo e completar, Senhor, aquilo que precisa, como todos nós precisamos ser completos em Ti. Nos eleva, Pai, à perfeição e à maturidade em Cristo. Abençoa todos que estão aqui, os que estão a caminho, venha guardá-los e protegê-los. Os que não podem, por algum motivo, estão distantes também, venha abençoá-los, para que continuem, Senhor, nesse propósito de crescimento por meio da Tua Palavra. Somos gratos a Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora aplauda com poder. O Eliseu deu uma prova que uma oração poderosa pode ser bonita também, né? Não precisa queima, né? Queima, essas coisas não. Com vocês, pastor Samuel do Amor, recebam com muito carinho. Hoje eu estou aqui de assistente. Quem quiser falar qualquer coisa, perguntar, pode ficar à vontade. Pode. Boa noite, queridos, pais, quem está vendo a gente aí pela transmissão. Sempre um prazer, um privilégio. Tá desligado? Tá não. Tá ligado. Porque... Pega lá, Eu falo aqui mais para quem está do outro lado do que para quem está É. Mas acho que pode aumentar um pouquinho aí, talvez. Som. Oi. Qual é, Samuel? É o Shure esse daqui, ó. Esse daqui. Som. Som. Pega esse aqui que tá. Esse tá com coronavírus, não. Então, tá bom. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, um privilégio estar aqui com vocês. Dizer que venho aqui com toda humildade. Eu sei que aqui existem muitos rabis, mestres da lei. Tem pastor Gilson, tem Eliseu, Ronaldo, Alex, tantos homens de Deus que sabem muito de Bíblia. E dizer que eu costumo ministrar as minhas lições de uma forma um pouco não tanto daquela maneira mais tradicional. Então, não se assuste. Eu uso alguns outros elementos. Fiz até um casamento ontem com a Vanessa. O pessoal, pô, caramba, que diferente. Porque eu acho que a tradição ela é muito boa. Mas, à medida em que alguns elementos acabam nos atrapalhando a poder consolidar um aprendizado, é legal a gente trazer isso aqui. E eu tenho sempre estudado e visto e percebido que quanto mais recursos a gente usa dos nossos sentidos, melhor a gente consegue decorar e memorizar um tipo de conteúdo. Então, eu sempre trago recursos visuais, vídeos, etc. Inclusive, quando o Ronaldo me convidou para ministrar essa lição, ele falou, Mateus. Eu falei, caramba, Mateus, mas Mateus é... Para falar sobre o livro de Mateus? Não, o personagem Mateus.
E ele é um personagem um tanto quanto interessante, porque a Bíblia não menciona muitos detalhes acerca dele, como Paulo e outros personagens bíblicos. Mas eu tinha recém terminado de assistir esse episódio de Mateus, do The Chosen, e ele é um personagem muito emblemático, porque apesar da Bíblia não dar tantos detalhes acerca de quem ele é de forma tão literal, não é? O contexto histórico e a maneira como ele se apresenta, a gente consegue extrair algumas coisas muito preciosas e maravilhosas do texto de Mateus. Então, obrigado, Ronaldo, por essa oportunidade. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui, mudei um pouquinho, você está vendo aqui, eu botei como Mateus o discípulo e apóstolo improvável, né? Eu troquei ali porque eu acho que é mais improvável, foi mais improvável ele ter sido discípulo do que apóstolo. Porque à medida em que Mateus foi chamado por Jesus, estava com Jesus, ser apóstolo talvez tenha sido uma consequência. Mas a grande sacada é como é que ele foi de um coletor de impostos, um homem, não adiantando a lição, mas um abjeto, um homem tão pária social, a um discípulo de Jesus e escritor de um dos livros que mais baseiam a nossa fé, no sentido de que ele fala sobre o reino de Deus. Então, os princípios que a gente segue, Sermão da Montanha e tantas outras coisas, vêm dessa instrumentalidade da vida desse personagem que foi Mateus. Essa foto aqui, eu vou usar aqui algumas imagens, me permita, tá? De maneira alguma, essas imagens representam fielmente quem foi o personagem de Mateus, quem foi Mateus. Estou retratando só aqui para que você tenha uma âncora, para que você consiga entender e olhar e talvez depreender que ele era um homem talvez parecido ou que tinha a sua personalidade. É difícil a gente montar e entender alguma coisa sem que a gente consiga se segurar em alguém, em um personagem. Você tem que imaginar. E aí eu trago esses vídeos e essas fotos para que você consiga, digamos, arear melhor a sua imaginação, para que você lembre. Talvez você não vai lembrar muito do que eu vou falar, mas o que eu vou mostrar, eu tenho certeza que você vai decorar. Então vamos lá, vou ler o texto aqui rapidinho com vocês. O Ronaldo me disse que aqui eu tenho um pouquinho mais de tempo, né? Do que lá, então, né? 1h30 até demais. Porque o problema é a gente ficar muito aqui e chega lá e... Mas eu confesso que quando montei a lição, eu fiz alguns slides a mais, que eu sabia que aqui teria um tempo maior. E algumas coisas que talvez fala lá não... É que você fala uma coisa lá e você tem que explicar tudo que você fala. Aí já era. Vamos lá, diz assim. E Jesus passando adiante dali, viu. Aí você podia, assim, grifar ou circular o viu. Dali viu, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse-lhe, segue-me. Eu não sei o que Jesus viu, mas ele viu. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele na casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores, e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas os doentes. Ide, porém, aprendei o que significa misericórdia, quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes o poder sobre os espíritos imundos para expulsarem e para curarem toda enfermidade e todo mal. Ora, o nome dos 12 apóstolos são esses, o primeiro Simão, chamado Pedro, André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu e Lebeu, apelidado de Tadeu. Simão, o Zelote, Judas Iscariotes, aquele que o traiu. Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou, dizendo, não ireis pelo caminho da gente, nem entrareis em cidades samaritanos, mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. E indo pregar e dizendo, é chegado o reino dos céus. Então, esse texto, obviamente, foi tirado do livro de Mateus. Ele fala no final, não é? Ide e pregai, porque é chegado o reino dos céus. É o texto que a gente viu ali. Então, eu vou falar sobre isso. Quem foi, de fato, Mateus, não é? Então, essa é a grande dificuldade aqui. É você se ater ao personagem Mateus. Porque existem muito mais elementos e muito mais conteúdos, digamos assim, disponível para a gente entender o que o que significa, o que representa o livro de Mateus, né? O seu compêndio doutrinário, os seus ensinos e princípios, etc. Mas aqui eu quero me ater ao personagem Mateus. É óbvio que eu não consigo falar de Mateus sem falar do que ele escreveu, mas eu vou usar o que ele escreveu para explicar mais quem ele foi do que para qualquer outra coisa. Então, por isso eu coloquei aqui quem foi Mateus, como se deu o seu chamado diante de um grupo tão seleto de homens que Jesus, o próprio Deus, poderia escolher para a sua missão. Você já viu aquele filme Apolo 12? Já viu, né? Filme famosíssimo. Imagina uma missão para o espaço. Você tem que escolher homens que são capacitados a fazer isso, não é?
E talvez se a gente pudesse imaginar Jesus em um desses reality shows, tipo esse aí, MasterChef, não é? Ou, não quero falar de Big Brother, mas... E a gente pudesse, com Jesus, opinar junto com ele na escolha dessas 12 pessoas que, junto com ele, iriam causar uma revolução a nível global e, não é? E quiçá, enfim, para sempre, né? Talvez, eu acho que quase todos nós não escolheríamos nenhum deles, né? Ia pro paredão todo mundo, a gente ia escolher só, talvez a nobreza, os mais inteligentes, cultos, etc. Mas é interessante como que Jesus escolhe esse homem chamado Mateus, que talvez não, com certeza, foi o discípulo mais pecador de Jesus. Foi Mateus. Porque ele era publicano, ele era um cobrador de impostos, ele era um homem que, de certa forma, atraiu o seu próprio povo. E então, o que graça Jesus achou nesse homem, né? Como diz o texto, o que foi que Jesus viu em Mateus que o chamou tanta atenção? Então, vamos lá falar um pouquinho sobre Mateus e sobre, obviamente, o que a história de Mateus tem a ver com a nossa história. Eu já citei esse exemplo quando eu dei aula aqui com o Ronaldo ali na CDM, mas gosto de falar, cabe aqui muito bem. Há um tempo atrás, uns 6 meses atrás, a minha esposa, ela brigou com o Pedro. Cadê ele? Tá aí? Pedro? Ah, tá lá. Ele tá quietinho. Ele gosta de ver desenho, né? Ele gosta de Lego, a gente dá Lego pra de brincar e tal. E ele botou lá, encontrou o desenho do Lego do Batman. O desenho do Lego do Batman, um tiro pra cá, bomba, uma cor. Já riu, né? Eu sei, safado. Deve estar vendo o Batman lá. Ele adora Lego. E a minha esposa viu ele vendo aquele desenho, com os tiros, negócio de bomba e tal, Homem-Aranha, aquela coisa monstruosa e tal. Pedro, desliga esse desenho agora. Falei, amor, coitado do meu chefe do desenho. Não, vai desligar, minha mulher, mas, né, coisa, acho crente, né? Tá certo. Desliga esse desenho, vai ver milagre de Jesus. Bota Jesus. Aí achei um desenho lá para ele ver. Vai ver então, Pedro, Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Aí a Vanessa, vai ser... Aí o Pedro, papai, mas eles vão morrer queimados? Eu falei, amor, esse desenho também não é legal, poxa, você morrer queimado não é legal. Então vamos botar outro, vamos botar Daniel na cova de leões. Aí o Pedro, o leão vai comer ele, papai. Eu falei, não, filho, não é assim, eu vou te contar a história e tal. Então muda. Então bota Davi e Golias. Aí Davi vai lá arrancar a cabeça. Ele, mas a mãe vai arrancar a cabeça, vai cortar a espada. Eu falei, amor, acho que o Batman estava melhor. Bota Jesus então, mas Jesus na cruz, mas chicotearam ele, mataram ele, sangue, pá. Eu falei, não tem jeito, porque a Bíblia, querido, em certo sentido, é um livro que tem histórias de terror, né? É um livro que conta histórias que são traumáticas, histórias difíceis, histórias que são, em certo sentido, muito diferentes daquilo que a gente conhece da filosofia mais antiga do mundo, que é a filosofia grega, não é? Eles têm um livro da Odisseia de Homero, Ilíada, são livros antigos que contam histórias muito bonitas, mas que são histórias irreais. Falam de deuses, por Ulisses, Atena, Zeus e tantos outros homens que estão no imaginário humano que não representam a nossa realidade. A Bíblia é diferente. Por que a Bíblia é tão especial? Porque a Bíblia ela retrata a realidade da nossa vida. A Bíblia conta histórias que acontecem com a gente. E esse texto, e essa história, essa lição, retrata exata e fielmente a nossa vida. Porque assim como Mateus, nós também somos improváveis, não é? Assim como Mateus, nós também temos as nossas histórias difíceis. E que talvez, assim como nós não temos acesso a tudo que ele viveu, como ele sofreu e o porquê que ele era um cobrador de impostos, visto que era uma profissão extremamente indigna, nós também temos o nosso lado negro, né? Nós também temos o nosso lado e que a gente às vezes fica pensando, como é que Deus me escolheu? Como é que eu fui perdoado? Por que eu estou onde eu estou se eu sou tão pecador assim? Por quê? Porque a Bíblia ela é maravilhosa. A Bíblia fala da nossa vida, do nosso cotidiano, e é por isso que eu adoro estudar a Bíblia. E eu tenho até uma indicação de livro, depois posso dar. É um livro do Vishal Mangalwadi, é um filósofo indiano. Ele é cristão, ele se converteu ao cristianismo. Ele tem um livro que diz assim, A Influência da Bíblia na Cultura Ocidental. Se você for estudar, você consegue perceber que a nossa cultura, em termos de leis, em termos de tecnologia, foi completamente moldada pela influência da Bíblia. A Bíblia apresenta a Deus como um Deus criador, um Deus que trabalha, um Deus que pede para que a gente trabalhe. Uma Bíblia um livro que ensina a gente a remir o tempo, a saber lidar com as situações da vida. Diferente das culturas hinduístas, chinesas, que o cara fica lá gemendo lá, e nada muda, porque estão assim até hoje. A Bíblia não, ela leva a gente a agir e a ser transformado. Então, lembre-se disso, nós somos improváveis, assim como Mateus. Bom, quem foi Mateus? Essa é a foto do imperador
César Augusto, da época de Mateus, inclusive. Então, alguns detalhes sobre a vida de Mateus, né? Primeiro que, como eu disse, não existem tantos detalhes acerca da vida dele. A gente não consegue encontrar na Bíblia muitos detalhes profundos sobre quem foi Mateus, como é que ele era, quem era a sua família, aonde ele morava. Não existe esse detalhe a ponto da gente conseguir afirmar. Mas existem, ao todo, 7 citações da palavra, nome dele, não é? 5 de Mateus e 2 de Levi. E aí muita gente pergunta, por que Mateus e Levi? Ambos os nomes são nomes judaicos, sua revista fala sobre isso também. Mas era muito comum que os judeus tivessem 2 nomes. Talvez um nome e um sobrenome. Talvez uma mudança de nome por obra do chamado dele. Enfim, a gente não consegue com certeza afirmar. O fato é que a Bíblia fala de Mateus e também fala de Levi. Ok? Outra coisa é que ele era coletor e cobrador de impostos. Ele era um publicano. Publicano era exatamente essa classe de judeus que cobravam impostos do seu próprio povo. Ele era funcionário, trabalhava para o Império Romano. A gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso, não vou entrar em detalhes sobre isso, mas o objetivo aqui é mostrar para você que ele era tão odiado, e isso causou tanta revolta no chamado de Pedro, e por isso a gente se assusta tanto, e o filme retrata isso muito bem. Por que é tão assustador? Por que é tão contra-intuitivo o chamado de Pedro? Exatamente por esse motivo, ele era um cobrador de impostos. Mateus, perdão, eu falei Pedro. Se hoje a gente fica meio revoltado com a linha amarela, por exemplo, né? Com a Transolímpica e tantos outros pedágios que existem, imagina naquela época, mais ou menos, acho que 63 a.C., Roma domina a Judéia, e aí o povo judeu passa a ser vassalo de Roma. E como todo vassalo, assim como nós vivenciamos isso com Portugal, a gente pagava imposto a Portugal de tudo que a gente produzia aqui. A mesma coisa, os judeus tinham que pagar impostos a Roma. A gente está super acostumado com isso, né? Está aí até hoje, Receita Federal, tantas outras coisas. O fato é que eles... a gente vai hierarquizar isso melhor depois, os nomes de quem era e quem não era, Zaqueu, etc. Mas o coletor de impostos era a figura que representava essa cobrança radical, coercitiva, desleal, injusta, de Roma para com o povo judeu. Era como se o cobrador de impostos fosse um traidor do próprio povo, como se eles ajudassem Roma a perpetuar o seu domínio sobre o povo. Ou seja, eles eram profundamente odiados, repreendidos pelo seu povo. E uma série de restrições havia sobre um publicano por causa do seu trabalho, do seu ofício. A gente vai falar isso mais à frente. E como eu disse aqui, ele era profundamente odiado por seus irmãos e, claro, pela classe religiosa. Bem, evidências bíblicas. Existem algumas evidências. O que é uma evidência? É igual a um crime, né? Se vê um crime, cometem um crime, você, povo de advogado, sabe bem sobre isso. Você só consegue categorizar um crime, tipificar um crime e culpar alguém à medida em que você coleta provas, né? A técnica forense, etc. Evidências, fatos verdadeiros de que aquilo é real. Então, eu acho que é interessante a gente pesquisar, ler, estudar sobre todos os conteúdos, mas o pastor sempre fala isso aqui. Eu quero me ater àquilo que a Bíblia diz, porque o que a Bíblia diz para mim é um fato. Então, a Bíblia dá para a gente poucas evidências, como está escrito aqui, na verdade, 7 trechos falam especificamente sobre Mateus. O resto que se fala sempre vai ser na classe das teorias, né? Do eu acho, do eu acredito, talvez possa ser. Pesquisadores viram, disseram, descobriram, e aí tem tanta coisa que você pode pesquisar e ouvir sobre isso, mas o fato é que aqui pra gente, o que é evidência bíblica é o que está nesses trechos aqui. Não é interessante notar que em todas as listas de apóstolos e discípulos de Jesus, Mateus está presente. Então está lá Mateus 9:9, o chamado de Jesus. Mateus 10:3, às vezes eu confundo Mateus com Pedro, porque eu falo muito Pedro, tá? Por causa do meu filho, entendeu? Pedro. Pedro! Mateus 10:3, ele é listado também como um dos 12 apóstolos. Marcos 2:14, Jesus chama ele de Levi, filho de Alfeu. A gente vai ver um trechinho agora desse videozinho. E ele come na casa de Mateus. Lucas 5:27 e 6:15 é designado como apóstolo por Jesus. E Atos 1:14, ele entra na última lista dos discípulos e apóstolos que estavam ali. E Atos 2:1, ele também estava lá, como os outros, aguardando a manifestação de Pentecostes. Ou seja, Jesus, a partir do momento que chamou a Mateus, nunca mais Mateus se desconectou
da sua missão, do seu chamado, da sua obra, por mais difícil que tenha sido para ele, talvez, estava conversando com a minha esposa, nem tanto, não é bem assim, mas eu acredito que para Mateus foi muito difícil, no sentido de que ele largou, não é? Abandonou uma vida muito boa em termos financeiros e confortáveis. Um coletor de impostos, naquela época em Cafarnaum, onde ele tinha sua base para coletar impostos, ele era muito rico, tinha muito dinheiro, tinha uma guarda romana, a roupa era diferente, a maneira de se vestir era diferente, ele tinha toda uma indumentária, a casa dele, o seu conforto era muito grande. Então, para ele largar tudo e seguir a Jesus, de fato, ele teve uma transformação interna. A gente consegue perceber no texto que ali não foi a primeira vez, obviamente, que Mateus ouviu falar de Jesus. Até porque Mateus trabalhava em uma coletoria, um lugar em que passava todo tipo de gente. E todo tipo de gente ali, com certeza, conversava sobre Jesus. Sobre a maluquice que ele fazia, não é? A própria guarda romana devia comentar, cara, esse cara é doido, fez isso aqui hoje e tal. E Mateus, como um profundo estudioso da palavra, não é? Do Velho Testamento, com certeza isso, de alguma forma, corroeu ele por dentro. Não é? E isso fez com que ele, ao ser chamado por Jesus, abandonasse toda essa vida passada que ele tinha, por mais conforto que ele tivesse, para seguir o Mestre nesse caminho interessante. Bem, a Bíblia também fala que não dá para ver, eu botei para ver amanhã vai ver melhorzinho, porque amanhã no domingo no telão, fala sobre a família, o único texto que fala isso, Mateus 2,14, ele era filho de Alfeu. Só isso que a Bíblia fala sobre a família de Mateus. E ele, assim como os outros discípulos, excluindo Judas, todos eles são oriundos da Galileia, não é? Eles são oriundos daquela região pobre, uma área rural. Jesus era meio doido mesmo, né? Escolheu a pior parte, não é que chamavam ele de Jesus Galileu, não é? E a gente canta hoje Galileu como se fosse um adjetivo honroso, mas na verdade Galileu era um apelido pejorativo que Jesus tinha, porque aquela coisa, né? Poderia sair alguma coisa boa de Nazaré, porque ali era um lugar deplorável, pobre. E olha, diga-se de passagem, até hoje, eu tive a oportunidade de ir a Israel 2 vezes. Os piores hotéis estão na Galileia. Quando você sai da Galileia para Jerusalém, caraca, um negócio de outro mundo, não é? Realmente, até os dias de hoje, a Galileia é um pouco destacada em relação ao que a gente ouve os mapas bíblicos, até eu viajar depois de velho para Israel, é muito diferente você viver aquilo lá, né? Você fala, cara, a distância era essa? Jesus andou isso aqui a pé? Galileia é um fim do mundo em relação a Jerusalém. Você entende? Então, Jesus escolheu os caras lá da Galileia, lá da área rural, e Mateus era um deles. E a base de coleta de impostos era em Cafarnaum, por isso que as pessoas, obviamente, afirmam que Mateus, ele era oriundo de Cafarnaum. Cafarnaum está mais ou menos aqui, não sei se eu consigo botar isso aqui. Não, deixa. Está aqui, ó. Cafarnaum está aqui, ó. Tá vendo? Cafarnaum está aqui, ó. Mar da Galileia, Cafarnaum. Aqui está Damasco, tá? Que até hoje é a capital da Síria. Então, havia uma rota daqui até o Mar Mediterrâneo. E eles precisavam passar por Cafarnaum para chegar até o Mar Mediterrâneo. Fora a divisão das províncias, se um fosse de um lado para o outro, se eu for aqui da Penha para Barra, não é? Não tem ali amarela, é mais ou menos isso. Passou daqui para lá, de lá para cá, pagava imposto. Levava uma carta para alguém e paga imposto. E vinha lá de Damasco, para o Mar Mediterrâneo, paga imposto. E passava por onde? Pelo posto de coleta em que Mateus trabalhava. Esse é o nosso personagem. Aqui a gente fala um pouquinho sobre o ofício de Mateus. E aí sim a gente consegue se aprofundar um pouco mais. E aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta sobre isso, não só eu, mas outras pessoas aqui podem até responder e ajudar. Como eu falei, ele era cobrador de impostos a serviço do Império Romano. E para que ele fosse um cobrador de impostos, ele precisava ter alguns atributos, além de ser meramente um pescador como os outros. Ele precisava saber uma boa matemática, não é? Ele tinha que fazer conta rápida para saber o que devia, o que não devia, quem pagou, quem não pagou, quem ficava devendo, tomava multa. Assim como é hoje, gente, é do mesmo jeito que era antigamente. Só que, claro, hoje tem a modernização das coisas. Mas antes tinha multa, se você não pagasse na hora, e uma série de outros detalhes que a gente pode aprender isso pesquisando, estudando melhor, sobre essa questão de taxas que Israel tinha que pagar ao Império Romano. Existiam as taxas legais, como a gente hoje paga como pessoa física para o Império Romano. Tinha as taxas de travessia, de pessoas, de animais,
de cartas, de encomenda e uma série de coisas como é hoje o correio. E Mateus tinha que ter muita habilidade matemática para conseguir somatizar isso tudo. Outro tipo de habilidade que Mateus tinha que ter era o domínio da língua. Né? O Eliseu pode corrigir melhor isso, eu sei que você sabe bem isso. A língua que Jesus falava com o povo era o aramaico, a língua do povo. Mateus tinha que saber, porque e o povo lá também pagar impostos. Ele também tinha que saber a língua, o hebraico. Era mais religiosa, mas ele também tinha que receber impostos de religiosos. Então, se não sabia o domínio total, ele com certeza tinha um conhecimento do hebraico. Ele tinha que falar o latim, porque era a língua restrita ao Império Romano, e também tinha que falar o grego. Era como se fosse o inglês daquela época. É uma língua universal. Então, ele tinha que pelo menos dominar de 3 a 4 idiomas para estar na posição em que ele estava. Ou seja, não era qualquer um. A gente pensa num cobrador de impostos como uma pessoa assim, é um cobrador de imposto. Um cara da funcionário. Na mesma Receita hoje, né? Exatamente, como na Receita Federal hoje. Não é qualquer pessoa que passa no concurso para a Receita Federal. Tem que estudar, tem que ter um conteúdo. Né? É uma pessoa realmente acima da média. Esse era Mateus, o discípulo que foi convocado por Jesus. Como eu falei, eles eram muito ricos. Ainda mais um cobrador de impostos naquela área de Cafarnaum, dado que eu expliquei aqui sobre a questão da travessia do Mar Mediterrâneo, outras províncias e outros povos passavam por ali para ir até o Mar Mediterrâneo. Então, havia um movimento, um fluxo de dinheiro muito grande na coletoria de Mateus. Então, ele tinha dinheiro, ele tinha posses, ele tinha influência financeira na sociedade. Ele deu um grande banquete. Né? Ele deu um grande banquete, exatamente. A casa dele devia ser com certeza muito bonita. Apesar dele ele ser muito hostilizado na sociedade judaica como um todo, no seu ciclo de amigos, digamos, na elite publicana da Judéia, ele tinha uma certa ascensão pelo lugar que ele estava. Tá? Outra coisa, como eu botei aqui, eles eram considerados ladrões e traidores do seu próprio povo. Porque você imagina, eu sou um judeu e eu me vendo para o Império Romano. À medida em que eu, de certa forma, ajudo o Império Romano a perpetuar o seu governo sobre mim. Então é fácil pensar que a pobreza que existe, a situação, a decadência política, econômica e espiritual do povo também é culpa de um homem como esse. Inclusive, não só de um homem que é o intermediário entre o Império Romano e o povo judeu, tanto é que a maior parte, na verdade, dos romanos não se preocupavam em falar o aramaico, em falar o hebraico, porque para eles era como se a gente quisesse falar a linguagem indígena. Na visão que colonizou o Brasil, é um povo inferior. Não, eu quero falar a minha língua, o latim e o grego. Eu preciso de alguém que faça esse intermédio linguístico entre eu e o povo. E escolhi um cobrador de imposto. Além disso, o salário desse cobrador de impostos era mais recheado à medida em que ele cobrava mais impostos do que era devido. Não é? E é fácil, naquela época não tinha computador, não tinha a corregedoria, ninguém para fiscalizar nem nada. Era ali uma guarda romana, o coletor de impostos e acabou. Então, é fácil a gente imaginar, e não vou afirmar, mas que Mateus pode ser que também praticava esse tipo de ação, extorquindo o povo de forma coercitiva. Olha, eu vou pagar mais. A taxa é 20% de atraso, eu vou cobrar você 50%. E ele foi se enriquecendo, se completando dessa prática ilícita. Enfim. E também a gente percebe que ele era um homem retraído. Não é? No texto, na própria linguagem que ele usa e no texto que ele escreve, ele só cita o nome dele 2 vezes. Um homem tímido, recluso, talvez isolado, por obra do seu próprio trabalho. Alguém que ia do trabalho para casa, de casa para o trabalho, não tinha amigos. A Bíblia não menciona, talvez, a sua família, um convívio familiar, um convívio de amizade, porque ele tinha amizade só com aquele grupinho dele, porque ele era, de fato, hostilizado por judeus, por saduceus, por fariseus, por toda a sociedade judaica. Eu estava lendo, inclusive, pesquisando sobre isso, e eu vi um texto bem antigo dizendo que os soldados romanos tinham mais valor no imaginário coletivo do povo do que um cobrador de impostos. Ele estava na classe das meretrizes e prostitutas, não é? Um cobrador de impostos como uma prostituta. E você imagina a prostituta com relação à lei judaica. O que era para eles? Não era nada, era uma pecadora da pior classe. E essa visão, esse imaginário que eu quero que você entenda ao olhar para Mateus. Ao ver Jesus chamar um homem desse naipe, desse nível. É um cara assim do mais baixo nível que possa existir hoje, se imaginar, talvez. Eu não quero aqui fazer juízo de valor sobre nada na nossa sociedade hoje, mas pensa na sua escala de valores, o que é a pessoa mais assim,
em termos de deficiências morais, esse era Mateus. Esse homem aí. Deixa eu ver aqui. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu abrir aqui o negócio que eu quero mostrar para vocês rapidinho. Posso, né, Ronaldo? Pode falar. Só vou colocar aqui rápido. Oi. O interessante é que hoje, né, houve uma inversão de valores com relação a essa função. O senhor tem concurso público para auditor fiscal, para colaborador, para fiscal da Receita Federal e tudo. E essa profissão foi alçada a status hoje em dia, sim. No serviço público. Né? Porque eu acho que, de fato, para um país legítimo, é necessário ter uma... O problema é que, naquela época, eles eram vassalos, né? Então, Roma... exatamente. Então, era uma coisa, assim, muito estranha ao povo. De qualquer forma, essa aversão a pagar imposto para o Estado, até hoje... Porque a gente... porque aqui a gente não se sente, talvez, tão abastecido, né? E recompensado por esses impostos, né? Mas, talvez, em outros países, enfim. Mas, de fato, quer falar aqui? Pode falar. Tem sempre uma dúvida sobre esse assunto. Jesus como um gestor de pessoas, um dos melhores, excelentes, até livros eu já li sobre isso. Por que ele não colocou Judas? Por que ele colocou Judas como tesoureiro e não Mateus? Na minha opinião, seria para preservar justamente Mateus do contato com o povo. Pô, aquele cara com dinheiro, cobrador. Depois você lê esse livro aqui, tem muita coisa interessante, inclusive, sobre isso. Mas é assim, ó. Olha como Jesus era, obviamente, muito inteligente, muito perspicaz. Mateus tinha acesso, junto com o seu grupo de discípulos, a tipos de pessoa que nenhum outro discípulo de Jesus tinha, como um cobrador de impostos. Ou seja, toda a sociedade judaica, talvez de Cafarnaum, melhor dizendo, conhecia quem era Mateus. Você imagina aquele cara, meu irmão, olha lá, Mateus está com Jesus, então peraí. Aquele cara que roubava, você entendeu? Então acho que tudo isso, obviamente, não sei se foi premeditado, mas Jesus estrategicamente sabia que esse cara tinha essa influência. E acho que concordo com você. Eu acho isso. Bom, quer falar? Não, Alex dando spoiler aí, doutor. Não, de forma alguma, não ia falar isso não. Não ia falar isso não. E nem vou falar domingo, porque é uma coisa um pouco... É interessante ficar aparecendo aquelas coisas assim. Olha, eu guardei essa pergunta para fazer hoje, né? Assim, tinha essa dúvida até hoje, mas hoje vou perguntar para você. Eu ia falar, Alex, pô... Não, mas é uma dúvida que, assim, não dá pra gente tirar. Porque, né, assim... Porque, na verdade, ele é o único que é judeu, porque ele é do sul. Todos os dois são nortistas. Judas, né? Jerusalém, né? Cidade Cariote. Ao sul de Jerusalém. Sim. Uma aldeia ao sul. Então, Eu digo assim, na região de Jerusalém ali, né? Ele é o único que é judeu. A questão de Judas é que Mateus, ele é publicano. Ele sobretaxava as taxas, chegando a 65% do salário anual. Esses dados eu não tenho. Pode falar, por favor. As taxas chegavam de imposto a 65%. Sendo que eles, considerados num estrato social mais baixo, como prostituto, por serem traidores do povo. Tanto quanto os pescadores, porque em Mateus 13 diz que os pescadores, o reino dos céus é como uma rede que pega peixes bons e ruins. O ruim não é que peixe ruim, é peixe de couro. Então, Pedro, por si só, pegando peixe, já era imundo. Então, essas pessoas, pelo templo, já eram imundas. Então, eles tinham que mandar alguém ofertar por eles, porque eles não podiam nem entrar. Então, você tem toda uma série de cultura social religiosa. É um detalhe legal. Que o publicano, quando ele povo. fosse dar o dízimo dele... Ele não podia ir. E os que iam... quem recebia não dava o troco, porque o dinheiro era impuro, então o dinheiro tinha que ser certo. Isso, Samuel, também tem uma coisa que a gente pode pensar. Não, claro, aqui tá para pensar, eu gosto de pensar também. No sentido de que, se ele, por exemplo, a falha dele, do caráter, era por conta do dinheiro, então estar fora dessa função... Jesus preserva ele. Era uma maneira... Mas eu acho, particularmente, acima de tudo, era o plano de Jesus com Judas. o Judas precisava trair a Jesus, entende? Então... Eu já não acho que é esse Judas. Sei lá. Qualquer um poderia se... não sei. É porque a gente hoje sabe quem foi Judas, então é difícil falar, de fato. Mas Mateus deve dizer, quem traiu? Lucas, quem foi o traidor? Então ele torna-se traidor, ele não é. Acho que pela maneira como ele foi chamado, Mateus não faria isso, sei lá. Mas tudo bem, não tem como a gente... Pode falar, por favor. Eu só penso que se Jesus se preocupasse com a reputação dos seus discípulos ao ponto de não selecioná-los para essa ou aquela tarefa, ele sequer teria chamado esses discípulos. Também. Também, com certeza.
Não está dizendo isso, está dizendo que é uma possibilidade. Não, claro, claro. Ele pedia currículo, manda Não aqui pedia o currículo. Não traz esse currículo aqui, não. Aí, Jesus viu Mateus, ele viu alguma coisa naquele cara ali, então... Como viu Natanael debaixo da figueira. É isso aí. Está escrito, Ó, aqui é um livro extraordinário. Ah, você quer falar, Ronaldo? Não, vai fundar. 12 homens extraordinários, extraordinariamente chamados e tal. Enfim, fala sobre... MacArthur fala sobre esses homens e tem um trecho interessante que eu queria compartilhar, porque são informações muito detalhadas. Eu queria trazer só aqui para vocês. Aqui ele diz que eles compravam do imperador romano o direito de cobrar impostos e depois extorquiam o povo de Israel o dinheiro para encher os cofres romanos em seus próprios bolsos. Sobretaxando. Vai, pode subir, Ronaldo. É só para mostrar que existe essa linha, né, de que ele comprava o passe para ser um publicano. É como se eu tivesse hoje o precatório. Tipo isso. Tá aqui. Aqui, ó, ele era um cobrador de impostos, que estava fazendo a classe da meretriz. Sobe aí. Não era isso que eu queria falar, não. Acho que eu botei no lugar errado. Não, tá aqui. Pode subir. Pode subir, Ronaldo. Por favor. Desculpa, a gente estava... Aqui. Não, pode subir. Tá, vai. Aqui ele fala sobre... Ele fala sobre... Aqui eu queria falar sobre isso aqui. Pode parar aqui em cima. Pode subir mais. Aí. Aqui a Bíblia fala sobre aquela parábola em Lucas que fala sobre o publicano e o pecador. O pecador vai no templo e ele... mas o publicano, ele, de fato, ele fica ao longe, para mostrar para a gente que, de fato, ele nem podia acessar o pátio do templo porque ele era impuro. Ele não podia se achegar para fazer nada, mas ele reconhece ali que ele era pecador, ele reconhece, ele não é hipócrita como aquele fariseu que, apesar de ser todo bonitinho por fora, é podre por dentro. E interessante esse contraste do evangelho. Aqui ele fala sobre essa palavra, moque. Zaqueu era um grande moque. Então existiam os grandes cobradores de impostos e os menores. Zaqueu, a Bíblia diz que ele era o maioral dos publicanos. É como se Zaqueu fosse esse moque maior. É o superintendente. E Mateus era como se fosse o moque menor. Da receita. É como se... da receita. É como se... Da receita. É como se Zaqueu... Como se Mateus trabalhasse para Zaqueu. Esses eram os níveis. Então você vê, quando você olha para o... Isso ainda intensifica ainda mais a atitude de Zaqueu em ter largado tudo também para seguir devolvido aos pobres, que aquele se Mateus tinha dinheiro, você imagina Zaqueu, que era o maioral de todos os publicanos, era o cara realmente que tinha muito e muito dinheiro. Então aqui, alguma dúvida? A sinagoga... Sobe um pouquinho, Ronaldo, por favor. Era só isso aí mesmo. Só isso aí mesmo. Era um trecho mais lá em cima, mas eu não vou me ater a isso. Eu posso mandar depois esse trecho para vocês, se vocês quiserem. Deixa eu voltar aqui. Hã? Tem no campo. Eu uso tudo no campo. Chique. Pô, caramba, é tão chique que... É por isso que eu faço no PPT, mano. Pronto, agora sim vou passar o videozinho, se puder aqui apagar a luz um pouquinho para a gente ver, depois do seu ofício, só para a gente reforçar, isso que você vai ver agora vai só reforçar aquilo que a gente falou aqui agora, tá? Um reforço visual. Por favor. É muito interessante. Tá dando para ver o que eu tiro aqui da frente? Quer que eu tire? Não? Então tá. Vamos lá. 7 of the 12 disciples came from Capernaum, from this very town. Peter, who we know because
Talvez Jesus viu naquele homem aquilo que nenhuma outra pessoa viu. Por trás daquele cobrador de impostos, um homem, não é assim, tão odiado pela sociedade, tão rejeitado. Jesus viu um potencial de ser não somente um discípulo, mas ser um homem que escreveu um dos evangelhos mais maravilhosos que se perpetua até hoje, o Evangelho de Mateus, um apóstolo. Olha que loucura! Jesus viu aquilo que ninguém viu. E essa não é a história, talvez, da nossa vida, da sua vida. As pessoas criticam, apontam o dedo, dizem que é impossível, que isso, que aquilo outro, mas Jesus vê aquilo que ninguém vê. E a pergunta é, por que Jesus incluiria na sua missão um publicano, pecador e funcionário de Roma? Por que Jesus incluiria um homem como esse, nesse nível, né, dessa laia, como a gente diz, para aprender, ser treinado aos pés do próprio Deus? À medida em que ele era muito pecador, era um publicano, um cara que se vendeu contra o seu próprio povo. Acredito que, obviamente, para demonstrar a todos, inclusive registrar que a graça de Deus é maior que todas as coisas. Que Deus ele é misericordioso e ele olha para o ser humano e ele enxerga a criação. Ele enxerga a criatura e não aquilo que essa criatura faz ou deixa de fazer. Quando Jesus olha para a gente, ele olha a criação, ele vê que atributos nós temos, as nossas qualidades, talentos. E não aquilo que a gente praticou, deixou de praticar, porque é melhor do que ninguém. Ele conhece o ser humano por dentro, não é no mais profundo do nosso ser. Então, independente daquilo que talvez você possa estar vivendo aí na sua vida, ou não sei em que área da sua vida, as pessoas podem estar olhando para você e dizer que quem é você, quem sou eu? Mas Jesus vê aquilo que ninguém vê. Em 1 Coríntios 1, 26 a 29 diz isso, né? Que Deus ele usa as coisas vis desse mundo, as coisas que não são, para confundir aquelas que são. É isso que Jesus faz o tempo inteiro, na nossa vida, na nossa família, na nossa história, queridos, não é verdade? Ele usa aquilo que não é para confundir aquele que acha que é. E esse é o ensinamento prático que a gente precisa experimentar e viver todos os dias da nossa vida. Eu sou um improvável em muitas áreas, mas fui chamado por Deus para realizar a minha missão. Tá? Você queria fazer uma pergunta? Tá, pode falar. Eu consigo enxergar, lendo a revista, lendo o texto de Mateus, que o Evangelho, segundo escreveu Mateus, foi voltado para os judeus. Os judeus, tá? sim. Entendeu? Então, respondendo essa pergunta, como o senhor mesmo afirmou, e concordo plenamente com o que o senhor disse, acredito que, de certa forma, Jesus viu aquilo que poderia usar da vida de Mateus, o talento de Mateus, né? Sim. Porque ele era um homem letrado, naturalmente, por possuir os 4 idiomas, né? Habilidoso na matemática. E Jesus queria também usar isso e mostrar para as pessoas que ele poderia pegar aquele homem, né? Que não tinha, muitas das vezes, uma saída para conhecer Deus, né, de uma certa forma, né, porque a gente vê o Deus vestido de homem, né, e Jesus pega esse indivíduo, esse cidadão, e o faz escrever o Evangelho para os judeus, mostrando que ele é o Messias, o rei dos judeus. Então, assim, é muito interessante essa estratégia tática que Jesus utiliza. Usou uma palavra na moda, né? Jesus ele foi muito disruptivo. Verdade. Ou seja, Jesus ele era muito diferente, ele era muito assim ousado, no sentido de que também que para ele era difícil escolher uma pessoa da nobreza, da elite, porque eles eram muito hipócritas, à medida em que eles achavam que não precisavam de ninguém, de nada. Aquela frase que a minha esposa gosta muito de falar, né, que quanto maior o perdão, maior é o amor. Então, Jesus chamar esses discípulos, essas pessoas tão vis e esquisitas da sociedade, aponta para a nossa vida, aponta para a gente, nós somos improváveis. Não é? Não, de forma alguma. Eu falei, ele era um homem humilde e ele entendia que, acho que ao longo do seu percurso, ele entendeu que havia nele um vazio que o dinheiro e o status social não podia preencher. A gente vai ver mais à frente aqui, mas só para abrilhantar mais ainda a sua pergunta. Oi, pode falar, por favor, por favor. Não, realmente uma pergunta assim, né? A gente vê que Jesus começou o ministério dele na Galileia, uma região desprezível no contexto palestínico,
E ele começa de verdade chamando os discípulos da sua própria região essa que ele cresceu, né? Sim. Foi para Nazaré, cresceu ali, enfim, essa também chamada dos galileus não se dá em função da sua própria identidade com aquele contexto galileu. Possivelmente. E, assim, ele começa, ele foi reconhecido pelos seus que convivia com ele, tanto que depois no contato ali, João 1, né? Sua origem, né? Sim, João 1, conhecemos o Messias e tal, aí tem lá contato de André, com Pedro, Natanael, enfim, né? Quer dizer, é o Galileu, é filho de José. Então, Jesus também era conhecido na sua região. E os milagres que ele fizera anteriormente ao chamado que ele fez de Mateus, legitimava também essa ideia do ser messiânico. E, trocando em miúdo, né? É importante ganhar o mundo, que esse era o alvo de Jesus. Mas ele começou exatamente com os seus. Né? É brilhante. A gente poderia ficar aqui assim muito tempo falando sobre explicações, não é? E o que impacto isso teve. Mas o fato é que hoje a gente consegue fazer isso olhando para o passado. Mas imagina naquela época. Eu gosto de fazer me transportar para aquela época. Olhando para aquele homem, tendo aquele tipo de comportamento e atitude, fala assim, esse cara é doido. Você entende? Hoje a gente olha para trás e, claro, a gente encontra muitos caminhos que são plausíveis, mas naquela época, ele fazia aquele tipo de coisa, chamar aquele cara, um cobrador de imposto, falar, não é possível. Acho que a gente num reality show, imagina, a gente ia cheirar todo mundo, ia escolher só quem era da elite, porque é natural do ser humano. Não é? E isso é a prova. Sim, quer falar? Pode falar. Parece que Mateus ele tinha um grande conhecimento sobre o passado. Que ele é um dos que mais cita o Velho Testamento. É interessante essa parte, né? Quer dizer, Jesus já buscar ele por causa do conhecimento que ele tinha da história do seu povo. Poderia ter alguma coisa. Vou explicar um pouquinho sobre isso aqui. É que bom, tudo bem, não vou adiantar, mas é porque esse conhecimento dele veio também. A gente consegue ver isso quando ele escreve o texto, né? Então, talvez naquela época não tivesse tanto conteúdo quanto ele acabou adquirindo posteriormente. Mas a gente vai ver. Pastor Samuel, Jesus também vai surpreender quando ele chama Paulo. Claro, com certeza. Era totalmente oposto do que ele fez com esse, né? Assim, vai chamar Paulo, que pelas características seria improvável dele ser apóstolo. E aí Jesus vai falar assim, eu tenho com ele uma grande missão, ele vai ser... Os mais improváveis dos improváveis, Zaqueu, Mateus... Você pode não dar a resposta? Aprender misericórdia quer não sacrifício? É isso aí, exatamente. Não são os médicos que... São os que precisam de médicos, os doentes. Então, ele queria trazer o doente dos doentes, porque um doente consegue ter acesso a outros. Você quer ganhar um maconheiro para Jesus? Bota um maconheiro para falar com ele. Quer ganhar um cara tatuado? Bota um tatuado para falar com um tatuado. Então, isso é a essência do evangelho, né? É a identificação com o outro. Bom, a hospitalidade de Mateus. A gente consegue perceber essa questão muito interessante. Em Mateus 9:10, o próprio Mateus recebe Jesus e outras pessoas para jantar na sua casa. Né? Esse texto é muito fantástico. A gente, se quiser pensar um pouco melhor sobre isso, imaginar como se deu esse jantar, Jesus ele aceita ir jantar na casa de um publicano. Se for estranho o fato de Jesus chamar para seguir a ele, não é? Isso ainda piora a situação ainda. Porque o ato para um judeu, carioca não, mas imagine no sul do Brasil, para um cara entrar na casa do outro para jantar com ele, era o ápice da intimidade para aquele povo. Ir lá jantar, estar com aquele povo. Jesus aceita com seus discípulos ser convidados de honra na casa de um publicano, e os convidados desse publicano com certeza eram outros publicanos. Eram prostitutas, pessoas que tinham o mesmo status social que ele. Ou seja, Jesus estava no meio da podridão. Estava no meio dos pecadores. Não é? Claro, em termos judaicos, com relação ao padrão religioso da época, era o único lugar que talvez Jesus não pudesse estar lá. Não só lá, como também ao poço, falando com aquela mulher samaritana, tocando em um cego, sendo tocado por uma mulher com fluxo de sangue, falando com uma sirofenícia e tantos outros episódios que Jesus foi disruptivo e diferente. Mostrando pra gente que o que vale para ele não é a cultura, a cor, o sexo, o status social, não. É o ser humano. Ele queria estar com o ser humano. Eu acho interessante também apontar que gregos, romanos e tantos outros impérios que são considerados até hoje o berço da filosofia, dos direitos humanos, acham isso, né? Naquela época, um cego, na Grécia, por exemplo, era um escravo sexual. Um coxo
era um escravo em outra área qualquer. Uma prostituta era alguém. Jesus deu voz. Pode falar, Eliseu. Se não fosse morto, porque se não fosse morto. Não tinha filho, reconhecia o filho. É isso aí. Se ele veio com defeito, ele podia matar. Reconhecia, isso mesmo. Podia matar se o cara fosse aninhada, né? Aninhada, ganhar, morrer. Então, não eram pessoas. E Jesus vai dar voz exatamente a quem? É esse tipo de gente. Jesus curou o cego, enquanto os romanos usavam para ser escravo sexual. Oi. A voz das mulheres, o feminismo hoje, o que fala? Não, mas, meu irmão, qual foi o judeu? O irmão podia falar com a mulher. Jesus aceitava ir na casa delas, cuidava. Não tinha isso, não tinha alma, eram coisas, era a coisificação da mulher. Jesus deu voz a quantas mulheres na Bíblia? A muitas. Vou incomodar só essa vez. Pode falar, Eliseu. A religião grega dizia que a mulher tinha que sair na festa de Apolo para ser escolhida para ser casada e tornar-se escrava do marido. Saía da escravatura do pai, porque o pai podia vender a mulher para pagar sua dívida, a filha, e virava escrava do marido. E o cristianismo disse, você é livre. Isso que é lindo no cristianismo. Então, o feminismo é uma balela. Porque a religião e os conceitos humanos escravizavam, mas o cristianismo libertou tanto os escravos, não só fisicamente, mas a própria carta de Filemão foi uma das cartas que influenciou a guerra da secessão dos Estados Unidos, em 1865. Então, a libertação vem com o cristianismo. E hoje o feminismo quer trazer uma imagem distorcida do cristianismo como algo que aprisiona. Mas, de fato, no contexto histórico... O Wilberforce. O cristianismo ele vai libertar e não aprisionar. É maravilhoso. Então, desculpa aí, tá? Mateus é só mais um exemplo, mais um retrato daquilo que Jesus já praticava. Não se preocupar com a cultura, com as regras, com os valores da sociedade, mas com os valores do reino de Deus, que colocam o ser humano acima de qualquer coisa. Esse era Jesus. Eu acho que esse fato aqui é o resumo do Evangelho. Jesus ir jantar na casa de um publicano e de... Sim, de fato, é questão de intimidade, a gente poderia abrir aqui para outras coisas. E agora fica mais uma pergunta, uma reflexão. Mateus e Jesus, quem somos nós? A gente pode olhar para Mateus e aprender coisas, olhar para Jesus e aprender coisas. O fato é que somos Mateus, porque somos improváveis. Somos ateus porque também somos pecadores e, em certa medida, temos a nossa obscuridade. Temos sempre aquela dúvida, aquela crise interna, aquela paixão, aquela coisa que ninguém consegue conter, que só Deus pode preencher o nosso vazio. Mas, tão brilhante quanto Mateus, e gosto de dizer também que Mateus, assim que entregou a vida a Jesus, assim que entregou, de fato, a sua vida e o seu ministério a Jesus, ele se torna efetivamente um evangelista. Ele abre as portas da sua casa, estrategicamente convida Jesus, os seus discípulos e os seus amigos, num ato evangelístico perfeito. Olha que estratégia perfeita. Usa os seus bens para isso. Exato, os seus bens, a sua influência, a sua amizade, abre as portas da sua casa, chama Jesus. Aquele povo se assusta, peraí, Jesus com a gente, desmistifica na cabeça dos pecadores quem era Jesus. Isso vai de encontro àquilo que a gente muitas vezes não faz nos dias de hoje. Então a gente é improvável, o Mateus sim, mas em certa medida a gente não é tão evangelista quanto ele foi, porque a gente é muito religioso. Eu vou arriscar dizer, eu não gostaria... Bom, enfim, eu espero que você entenda isso que eu vou falar, tá? Mas eu vou falar. Eu falo mais de Jesus nas minhas férias do que às vezes quando eu estou no dia a dia, porque você liga no modo automático. Eu tive agora em Ilha Grande e fui acampar. Aí perto do meu acampamento tinha um grupo de caras que eram de Teresópolis, hippie. Parei ali, irmão, falei de Jesus para todo mundo, Leda. Não, arrebentei de falar de Jesus Ilha Grande inteira. Porque às vezes a gente liga o modo automático e não sai da nossa bolha gospel. Só conhece gente que é crente, só tem contato com quem é crente, só está perto de quem é crente, e a gente não consegue influenciar como ele. E ele é a prova de que, como publicano, como um cobrador de impostos, estrategicamente ele foi chamado por Jesus para ser essa ponte entre os publicanos e o evangelho. E a pergunta é, que tipo de ponte nós temos sido? De crente para crente? De menos crente para os mais crentes? Não foi para isso que Jesus chamou a gente. Jesus chamou a gente para, de fato, a gente fazer diferença lá fora. Por que Jesus chamou o publicano? Alguém que tinha uma profissão de influência na sociedade. E hoje Jesus também quer chamar pessoas que têm influência. Porque o reino de Deus é para ser estabelecido na sociedade. Não é para ser estabelecido na igreja. A igreja é mais um elemento do reino, mas o reino é para ser estabelecido no mundo. À medida em que você é um militar condecorado e você é crente, e lá no seu navio, no seu quartel, você consegue, como Mateus, influenciar os seus amigos. Você é um médico, um cardiologista famoso, e como um bom profissional, você é reconhecido, tem notoriedade, e sem precisar falar, o reino de Deus vai ser pregado.
Porque você vai orar no seu consultório e vão receber a sua oração porque você é respeitado pelo que você faz, não pelo que você diz. O problema é que a gente às vezes quer impor o evangelho sem a gente ser nada e ter nada. E nem conquistar nada à medida em que as pessoas querem relacionamento. Querem ter alguma coisa em troca de receber a palavra. Ah, Jesus te ama. Ok, é uma maneira de falar. Agora, quando você tem uma certa ascensão social, ou também, de certa forma, você estabelece um certo nível de intimidade, relacionamento com aquela pessoa, por isso que o evangelho é tão relacional. Jesus, ele ia jantar. E no jantar, ele não chegava no jantar, gente, quero pregar aqui. Ele era Jesus e só. Ele era quem ele era, dentro de um jantar, com aquele grupo de pessoas, sem julgar, sem apontar o dedo. Esse era Mateus. Agora, existe um outro paradoxo em Jesus. E que a gente tem que tomar pra gente também, não é? Pô, Jesus, ok, Mateus era doido de ter feito isso, um evangelista nato, abrindo a porta da casa, mas é Jesus. Jesus mais ainda, porque como um judeu, ele entrar na casa de um publicano, de um fariseu, sem fazer nenhum tipo de julgamento, que amor é esse? Que graça é essa? Que misericórdia é essa que ele tinha, a ponto de encontrar música, brilho, poesia na vida de pessoas tão desprezíveis? Esse era Jesus. E aí essa outra pergunta, em que medida esse Jesus está em nós? A olhar para um pecador, para um homossexual, para qualquer nível de pessoa que você possa ter, um macumbeiro, uma pessoa que você acha que não tem jeito, com esse olhar de misericórdia e não de condenação. É difícil. A gente condena, não é? A gente talvez não entraria nessa casa, porque nem conselhos assim a gente dá. Não vai lá não, porque lá é um lugar ruim. Não entre não, porque ali tem só coisa. Não fala com ele não, porque... Tá, meu irmão, então a gente fala Jesus como? Então a gente está fazendo completamente o contrário do que Jesus fez. Jesus foi jantar na casa de gente doida. E eu não estou dizendo que você tem que sair jantando todo dia, mas tendo segurança de quem você é, de quem você representa, lá você vai ser luz onde você está. E para isso você precisa estabelecer relacionamento e não julgamento. Agora a gente não sei o que, fulano é isso, fulano é aquilo, fulano é prostituta, fulano... Meu irmão, como é que a gente quer? Você entende? Precisa ver um pouco de Mateus, do nosso caráter, e também um pouco de Jesus, à medida em que, quando a gente julga alguém, a gente fecha as portas neuronais dessa pessoa para qualquer tipo de coisa. Quando você julga alguém, isso é inconsciente. A pessoa que está do outro lado não recebe nada que você fala, você foi julgada. Isso se faz antes de falar com os seus olhos, porque a mente humana ela foi programada para enxergar a longas distâncias a fisionomia de alguém. Já percebeu que quando você olha para alguém assim, você vê que a pessoa... Ih, não foi com a cara dele? Porque você foi programado a reconhecer ameaças e traços do rosto de alguém. O olho, a gente consegue ver os olhos de alguém a longa distância, a bolinha preta, não consegue? Porque isso é biologicamente programado em você identificar uma ameaça. Então, como 93% da nossa linguagem é não verbal, quando alguém olha para você e você já julgou a pessoa no seu inconsciente ou na sua mente, a pessoa já se sentiu ameaçada por você, não vai receber nada do que você falar. Então, não é só o que você fala, mas a maneira como você reage à vida. Se Jesus não está julgando, se Jesus não está apontando, quem somos nós para apontar e julgar? Pastor Samuel, deixa eu fazer só aqui mandar um salve aqui para uns... Para quem é? Quem é? Tá aí. Não, tem vários irmãos aqui no chat aqui. Só vou dar algumas pessoas aqui dizendo... Quase na hora. Tá aqui, Sidney Santana dizendo... A paz do Senhor Jesus Cristo, que aula maravilhosa. Está aqui o Eduardo Hoffman, que é nosso parceiro aqui. Um salve aí para eles aqui. A irmã Nadir Teixeira dizendo: nesse ano de 2021, continue dando sabedoria aos professores nessa odisseia que é bereana. Fonte de sabedoria, bênção para todos. Tá? Alguns irmãos aqui, Ruth Lopes, todos aqui participando. Só dar um abraço para eles aí, em nome de Jesus. Tá bom? Ô, gente, valeu. Beijo para vocês. Vamos pregar. Ok, vamos passar então, a gente fica só aqui. Vamos lá, lições da história, lições que a gente encontra aí. Vou dizer um pouquinho do que está na revista lá. Primeiro, Jesus viu o que ninguém viu ou desprezou. Jesus encontrou, de fato, tesouro em vasos de barro. Né? E essa é a nossa vida, a Bíblia diz isso, nós temos tesouro em vasos de barro porque a gente é pecador. E dentro desse jarro de barro ruim, ele depositou a eternidade. O reino dele, uma missão tão brilhante que é pregar o evangelho de Cristo, o evangelho do reino de Deus. Então é isso, ele vê aquilo que ninguém vê, ele vê aquilo que as pessoas desprezam. Segundo, Jesus o treinou de funcionário de Roma a apóstolo dos céus, ou seja, ele era muito bem pago para ser funcionário de Roma, largou tudo para ser um servo, ou seja, não ganhou nada
em termos financeiros, mas seguiu Jesus e ganhou o maior presente de todos, que é ser um apóstolo, né? Pregar o evangelho, a sua missão, enfim. Incrível. Terceiro, Jesus usou seus talentos, cultura e história pessoal para compor a Bíblia. Não só ele, mas todos os outros, né, autores da Bíblia e personagens bíblicos de quem a gente sempre aprende, né? Não tem como a gente separar a obra do autor e o autor da obra. Não é? Quando a gente vê os salmos e todas as escritas bíblicas, a gente entende que existe uma cultura do autor por trás daquilo ali. A sua vida, quem ele foi. Por exemplo, Mateus é um evangelho que mais fala sobre dinheiro, mais do que os outros. E também isso é uma prova, é um fato para chancelar. Não, foi Mateus que escreveu, porque ele sabia, era o dia a dia dele, sabe? Então é interessante, ou seja, a vida, não é? O por trás do texto, a vida do autor está no texto. A vida urbana é muito retratada. Muito retratada em Mateus, né? Muito interessante. A vida urbana. Porque ele estava ali, não é? O dia a dia dele. Quarto lugar e último, Jesus cobrou barreiras sociais e culturais e religiosas ao chamá-lo. O que a gente já falou aqui, né? Com Jesus não tem barreiras, paradigmas. Ele quebra o que vai quebrar, porque o princípio para ele é esse, é o ser humano. O ser humano está acima de qualquer coisa. O Evangelho de Mateus, assim, a gente vai falar um pouquinho agora sobre o Evangelho em si, o que ele escreveu. Tá? Como eu disse, não há como desconectar o Evangelho, a obra do autor, o autor da sua obra. Esse livro foi destinado aos judeus. Ele escreveu, como foi dito aqui já, não é? Ele destinou a escrita desse livro aos judeus. E a gente percebe isso nas entrelinhas do texto, porque ao falar, por exemplo, de alguns costumes da época, ele não explica os costumes, ou seja, ele estava ensinando, falando, escrevendo, já considerando que os seus ouvintes sabiam daquilo que ele estava falando. A maneira como ele escreve, hoje a linguística forense, a maneira como se escreve, você consegue identificar de forma fácil para quem é que ele estava escrevendo. Ele era judeu e o objetivo dele era desmistificar na cabeça do povo hebreu quem de fato era o Messias. Eles estavam sob o domínio romano e esperavam um Messias destruidor, um homem para retirar o domínio de Roma, libertar o povo. Mas Mateus queria ensinar aquele povo que o Jesus que eles esperavam não era esse, mas um Jesus de Isaías 53. Um homem de dores, experimentado nos trabalhos, não tinha parecer em formosura, e o imaginário do povo não conseguia fazer esse paralelo. Esse não é o homem que a gente quer para libertar Roma, nos libertar de Roma, e havia essa confusão. E por isso Mateus ele escreve esse texto, esse livro, para falar sobre os milagres de Jesus, os princípios do reino de Deus. É uma coisa extremamente incrível. Ele fala aqui também sobre, ele usa 12 vezes a expressão filho de Davi, como uma marca de que Jesus é o herdeiro do trono de Davi. Era um linguajar muito judaico, não é? Jesus, filho de Davi, herdeiro do trono de Davi, dessa linhagem. Isso era muito comum para o povo. Ele fala a cidade santa e outros textos e frases que são muito conectadas com o povo judeu. Eu não coloquei aqui, mas deve estar para frente, aquela questão do Velho Testamento está aqui. Olha, isso aqui é interessante para a gente ver, tá? É muito legal. Composição do texto bíblico. Isso vale para todos os outros, já que a gente vai estudar essas lições aí esse trimestre. Relação entre os evangelhos sinóticos. O que são evangelhos sinóticos? Evangelhos que se parecem, em que muito do que tem um tem nos outros dois. Os evangelhos sinóticos são Mateus, Marcos e Lucas, e não João, porque esses três, você vê aqui, a tradição tripla é o que tem nos três. 45% de Mateus, Marcos e Lucas, está ali, são os mesmos textos, as mesmas histórias, narradas, contadas e personalizadas com a visão do autor. Isso de maneira nenhuma atrapalha a gente acreditar que a Bíblia é a verdade, pelo contrário. Porque se mais pessoas falam da mesma situação de maneiras diferentes, isso ratifica ainda mais que a Bíblia é a verdade. E uma coisa interessante que eu gosto de dizer é que, judeus, se a Bíblia fosse mentira, fosse uma obra construída, judeus falando mal do seu próprio povo, judeus antissemitas, isso não existiria nunca. Não existe um livro em que o autor fala mal dele mesmo. A gente não encontra isso na Bíblia, não é? Os autores eles não têm regras e não são polidos à medida em que não escondem nada de errado. Eles falam que está errado mesmo, porque o propósito deles não era escrever um livro bonito, mas serem inspirados por Deus a pregar, a ensinar, a construir um conjunto de regras, de valores. Isso torna a Bíblia um livro maravilhoso. Está aqui, Mateus tem 20% exclusivo de Mateus, 25% é a tradição dupla de Mateus para Lucas,
e 10% Marcos e Mateus. Ou seja, os 3 evangelhos se completam e se misturam, se fundem, e com olhares diferentes, de pessoas diferentes. Isso é muito interessante, isso abrilhanta demais o conteúdo bíblico, à medida em que, aqui, número 1, cada autor tinha seu próprio enfoque. Óbvio, cada um tem um background de vida, não é? Mas Lucas era médico, Mateus era publicano, um cobrador de impostos, não é? Marcos, João, histórias de vida diferentes que são derramadas no texto. Isso é muito legal. Milagres que um dá mais detalhes que o outro. Isso é muito interessante. Mateus, diferente de outros evangélicos, não construiu seu texto de forma cronológica. Ou seja, não está na ordem do acontecimento, mas é uma representação biográfica. Ele queria falar, de fato, sobre os princípios do reino de Deus. E para isso ele dividiu em tópicos. Eu não vou falar aqui em detalhes, mas o livro de Mateus é dividido em etapas. Em basicamente 3 etapas. O início, o desenvolvimento e a morte de Jesus. Ele divide o livro dessa forma para que as pessoas pudessem ter um entendimento mais facilitado. O grau de paralelismo que eu acabei de falar para vocês, isso ajuda ainda mais, agrega ainda mais no texto. E aqui, o que eu ia falar do Mateus, ele faz mais 99 citações do Antigo Testamento. É mais do que Marcos, Lucas e João junto. Mateus fala mais do Velho Testamento, da Torá bíblica, do que Marcos, Lucas e João juntos. Mostrando que ele era um profundo conhecedor, como foi dito aqui, do Velho Testamento, da lei. E por isso ele, então, escreve para os judeus. Não é? Os judeus também tinham isso no seu dia a dia. Não é como a gente hoje, a Constituição Federal, a gente não conhece, né? Artigo e tal, a gente não liga para isso. Os judeus não, eles conhecem profundamente as leis. Está claro que existem níveis para isso, mas eles, ainda mais naquela época, eles tinham um entendimento, conhecimento do que é a lei, as profecias, as doutrinas da sua época, que era impuro, que não era, o que podia, o que não podia. Isso tudo era reforçado, era explicado no texto de Mateus, à medida em que ele conhecia muito o Velho Testamento. Ele enfatiza aqui as profecias, etc. Interessante que, como publicano, ele era proibido de entrar no templo, de frequentar uma sinagoga. Então, ele aprendeu a Bíblia, não na sinagoga, mas como um autodidata. Ele lia a Bíblia por gostar, por aprender, por querer e conhecer mais quem era Jesus. Talvez passava mais tempo sozinho, ele era um culto, então queria estudar, saber um pouco mais sobre isso. Talvez, em uma dessas suas pesquisas, ele foi se conectando com a obra de Jesus, se conectando com quem Jesus era, ouvindo falar de Jesus na fila, e isso fez com que houvesse uma transformação, uma revolução no seu coração. E quando Jesus vai e o chama, ele não pensa 2 vezes e segue Jesus. Bom, qualquer pergunta, por favor, se manifeste. Tá? Para quem Mateus escreveu? Está aqui, os evangelistas, obviamente, tinham públicos-alvos nas suas escritas. Aí está aqui, João falou para os gentios, Lucas falou para os gregos, Marcos aos romanos, e aí o enfoque desse texto objetivava uma cultura, um determinado tipo de povo, mas Mateus, ele se reservou a falar sobre o seu próprio povo. Com esse objetivo, desvendar para aquele povo quem de fato era o Messias prometido. Ele foi encontrado por esse Messias, ele identificou que Jesus ele não queria vir libertar o povo do Império Romano, mas do Império das Trevas. De um império, de uma dor muito mais profunda que as mazelas sociais e políticas que aquele povo vivia, mas uma mazela interior. Uma mazela da alma, das suas emoções, que era o seu pecado. Foi para isso que Mateus escreveu esse texto. E aí, o contexto social e político da sua época, e como eu falei no início, os hebreus eram vassalos, não é, do Império Romano, e já há quase um século. Eles viviam sobre essa hostil pressão, sobre essa opressão política, religiosa, uma decadência econômica, uma decadência espiritual. Pessoas passavam fome, existia uma série de questões e crises sociais. E no meio disso tudo, Mateus ele se levanta para poder escrever um evangelho que vai exatamente de encontro a tudo aquilo que o povo não queria. O povo queria um libertador, não é? Um rei, um cara andando no cavalo, e Jesus entrou numa mula, um jumentinho lá. O povo queria um Alexandre o Grande, um cara para vir arrebentar com tudo, mas Jesus não era esse homem. Jesus ele não era esse homem que o imaginário coletivo queria e desejava. Jesus era um homem que vinha tratar de um problema ainda mais profundo que aquele povo tinha, os seus pecados. Pode falar, querida, por favor. Eu vi ali. Naquela época,
naquela época o povo esperava um libertador físico, sendo que Jesus veio como um libertador espiritual. Né? Eles não aceitavam a Jesus como até hoje não aceitam, porque eles esperavam um Salvador que o libertasse da opressão, mas eles não estavam esperando que eles teriam que se libertar da opressão que eles mesmos viviam dentro deles, a prisão que existia dentro deles. Não enxergavam isso, né? Não enxergavam isso. E todas as profecias bíblicas, né, Isaías e outros, apontam para isso, né? O Messias, o Deus que quer transformar o interior do homem. Se hoje a gente olha para o universo, eu vi uma reportagem recentemente que para a gente chegar no último planeta da nossa galáxia, eu acho que é Netuno, se não me engano, chegar no último planeta da nossa galáxia com um foguete mais incrível que a gente tem hoje, demoraria 36 mil anos. Para a gente chegar no último planeta da nossa galáxia, demoraria 36 mil anos usando o foguete mais rápido que existe hoje no planeta Terra. Sem contar que o universo tem bilhões de galáxias. Estou falando de uma galáxia, a nossa galáxia. Ou seja, por que eu estou dizendo isso? Porque a complexidade que existe para fora ainda é muito maior para dentro de nós. A mente humana, a composição neuronal, o cérebro humano, eu adoro, eu sou um fanático pela mente humana, é uma coisa incrível, o que está dentro de nós. E é muito fácil para a gente cair nessa corrida dos ratos. A gente corre atrás do próprio rabo, né? A gente só fica vendo aquilo que está aqui no nosso olho. Só que está aqui, a gente fica nesse negócio, a gente quer alguém que supra, como está aqui, ó. Não, errei aqui. Que supra aqui, ó. A dor e a opressão imediata, e não alguém que fosse tratado de seus almas. O povo queria isso, ó, que houvesse um placebo, ou talvez um remedinho para tratar da febre. A gente gosta disso, né? A gente quer resolva a nossa vida agora. A gente quer o Deus que dá agora. A gente quer o Jesus que cura agora. A gente quer agora. A gente quer o miojo gospel. É 3 minutos e está pronto. A gente quer agora, a gente não quer depois. Mas Jesus tinha uma obra ainda muito mais excelente para transformar o ser humano no seu interior. Tanto é que, quando a mulher fala, Jesus, eu vou te dar da água e tal, ela falou, minha filha, se você soubesse que a água que eu tenho, você nunca vai ter sede, vai jorrar rio de água vida de você de dentro. O povo sempre querendo matar a fome, lembra dos discípulos, Jesus, meu pouco vai de comer, dá a vocês de comer, vocês não estão entendendo nada, vocês não sabem de nada. Várias vezes Jesus no seu treinamento, gente, vocês não estão sabendo de nada. Eu não vim aqui para tratar da fome humana, não é da sede humana, mas de uma sede, uma fome que Mateus tinha. Uma fome no seu interior, porque ele não tinha necessidade de nada, ele era rico. E mesmo sendo rico, havia nele uma fome que o fez largar tudo e seguir a Jesus. Isso tudo leva a gente a uma última pergunta para a gente terminar essa lição, que eu quero que você reflita. Que tipo de Cristo nós estamos esperando? A gente olha para o povo daquela época e a gente fala, esse povo não sabe de nada. E eles não sabiam quem era Jesus como a gente sabe. Eles não tinham acesso a essa história como nós temos. E eles se confundiram, não é? Pela pressão social, pela fome, pelo desejo de mudar a sua cultura, de não ser mais vassalo de um império romano, tão hostil e cruel como era, de pagar imposto, de suar. E se a gente hoje sofre, não é? No dia a dia, na nossa cultura, e nossa sociedade, na nossa economia, imagina aquele povo na época, como sofria, como eles esperavam uma libertação momentânea e terrena. Eles confundiram Jesus, esperavam o Messias material. A gente até entende eles, mas e nós? Será que nós, de fato, entendemos isso? Estamos esperando um Messias que trate do nosso interior? Ou a gente continua a repetir esse mesmo comportamento? Esperando um Messias, um Jesus, um Cristo material. Alguém que, em primeiro lugar, em primeira instância, trate do nosso material, da casa, do carro, da vida, do que vai acontecer, e a gente quer colocar Deus contra a parede. Que tipo de Cristo nós estamos esperando? É o passageiro ou é o eterno? É uma reflexão que eu gostaria que vocês fizessem. E essa reflexão, ela precisa acontecer amanhã, quando você acordar, no nosso dia a dia, não é? Qual é a nossa prioridade? Na prática de vida, nas nossas escolhas, talvez ser como Mateus, abrir mais a porta da nossa casa, evangelizar mais alguém, viver uma vida estrategicamente para falar de Jesus, e não uma vida religiosa, a ponto de querer apenas cumprir um ritual.
Se eu não fizer isso, alguém vai falar de mim, porque o ser humano, ele adora alienar o outro. Isso aí faz parte do comportamento humano. Eu quero sempre liderar o outro. E aí as pessoas querem que você vista o que elas querem, que faça o que vocês façam, que você ande como elas querem, porque elas querem alienar o outro. E quem se permite alienar-se, você nunca vai conseguir pregar o evangelho de forma genuína, porque eu estava lá em Ilha Grande, por exemplo, novamente, tinha um grupo lá, eu falei, aí eu comecei a falar, Vanessa, vou evangelizar esse cara, vou dar um jeitinho aqui. Aí, como eu gosto de viajar, né, eu fiz o roteiro, eu falei, amigo, olha, eu fiz um roteiro, cara, fui hoje na Praia da Feiticeira, praia top, maravilhosa. Aí eu descobri que eles trabalhavam com veterinária. Aí eu falei, cara, rapaz, tu viu aquela reportagem que uma mulher mordida por uma cobra, a cachoeira caiu, a cobra, e ela quase morreu 4 horas por causa de um veneno. Ele, cara, que doideira, cobra é fogo. Eu falei, rapaz, que doideira, né? O veneno de uma cobra paralisa o ser humano inteiro. O que somos nós? Ali eu já entrei. Eu trouxe um elemento do mundo dele para o meu mundo. Falei da cobra, da veterinária. A gente não. Aí o cara vai todo engravatado lá com a Bíblia. Aí ele acha que isso aí vai assustar, vai pregar o evangelho. Isso é um desserviço para o reino de Deus. À medida em que você está preocupado com esse Jesus material. Fariseu, na medida em que você está só querendo mostrar uma imagem. Uma hipocrisia. E não a sua vida. Então, pelo amor de Deus, gente. Não só queiram, mas vivam como se esse Jesus, o Jesus eterno, estivesse em nós. É Cristo em nós, em vós, a esperança da glória. Não é? É a nossa prática de vida, é a maneira estratégica de a gente evangelizar como Mateus. Qual é o seu ciclo de amizade? Você como Mateus, qual o seu grupo de improváveis? De pessoas que falam assim, pessoal, esse cara está Jesus? Improvável. É esse cara que, através das conexões que você tem com ele, Jesus vai chegar. Jesus vai chegar lá onde você está, através da sua vida. Você é um mini Cristo. À medida em que os seus atos, as suas ações, a sua vida, o seu comportamento, o seu cotidiano, ele é um imã para pessoas que você gosta. Lembra da tatuagem? Do que você gosta, faz? Que estratégia você tem tido para poder atrair as pessoas? Não simplesmente ir pregar. Ninguém vai ouvir você, se você falar, mas só por falar. Cria intimidade, relacionamento, estrategicamente, como Jesus. Isso é brilhante. Tá bom? Muito obrigado. Eu quero, no entanto, passar um videozinho de 3 minutos. Eu queria que desligasse a luz, queria que você prestasse atenção nesse vídeo. E, de verdade, olha para esse vídeo aqui, eu queria muito que você, assim, se transportasse para dentro dele, entendeu? Todas as vezes que eu vi esse vídeo, eu chorei. Todas as vezes. Todas as vezes que eu vi, eu me emocionei. Não é? Quando eu passo mais de Israel, que então me emociona, porque, assim, é uma coisa fantástica. Saber que você tem uma oportunidade de ser um representante de Deus. Não é? E eu acho que esse chamado de Pedro, de Mateus, é uma coisa assim tão atual, tão viva na gente, que o que Jesus fez é o que ele tem feito todos os dias de manhã com a gente, chamando a gente, dando uma nova chance a gente. Não é? A gente aponta para os outros, mas a gente é tão pecador, é tão falho. O Ronaldo falou que entrou o ano, a gente fez promessa, como se o ano fosse virar e tudo fosse acontecer. Depende de nós, não é o ano que vira, é você que tem que virar. Amém? Então vamos lá. Vou soltar o play aqui. We live in the same
quintos galhos. Eu estava aqui no chat, Samuel. Ao invés de prestar atenção na aula, tá no chat, tá vendo? Não, eu estava aqui acompanhando aqui, cara. Eu sei, eu tô botando pilha, pô. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem uma pessoa aqui. Eu sei que é Xerox, mas meu pai me deu muitos anos, é muito bom. Você deve conhecer quem é quem na Bíblia Sagrada. Esse livro aqui é fantástico. Muito bom esse livro. Leia ele, tá? É um livro muito bom. Da CPAD, né? Eu tirei pouca coisa daqui, mas é muito bom. Dependendo do personagem, é fantástico. Tá legal. Tá desligado. Liga que é melhor. Esse aqui é melhor, segundo. Deixa eu ligar. Aqui, ó. Ah, foi aqui, Samuel. Então foi aqui. Só para dizer aqui, está aqui. Devia estar aqui, não está, mas está aqui. Ivana Alves, está dizendo. Muito bom, pastor Samuel. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe você também, meu amor, tá bom? Está aqui, pastor Samuel, uma bênção e tal. Nós tivemos que... O Claudio Ney falou que eu tive que derrubar o vídeo aqui por conta do negócio de direitos autorais. Disse que para algumas pessoas que depois ia postar o vídeo não, os slides na Bereana. Só gostaria de perguntar aos irmãos, os irmãos gostaram da aula do pastor Samuel do Amor? Mas então aplaudam o Senhor Jesus com alegria. Olha, Samuel, eu sou suspeito de dizer, você sabe que eu sou seu fã. Sou seu fã, né? O modo como você aborda as coisas, inúmeras. Nós tivemos mais de quase 150 pessoas ali acompanhando ao vivo aqui a aula. Você talvez não saiba, mas essa aula tem um desdobramento. A gente, às vezes, chega a 3.000, 4.000 pessoas assistindo a aula, algumas, às vezes, para ministrar o conteúdo da lição. Várias pessoas depois pedem o conteúdo, né, os slides, assistem, veem, né, quando vão ministrar. A Bereana tem sido uma bênção, não só para a DEVEC, mas para diversas outras igrejas. Há pastores de outras igrejas que já me disseram que os seus professores que usam o nosso material não ministram as aulas se não assistirem à Bereana. É compulsório. Tem que passar por, tem que passar por essa alfândega. Tem que passar por esse pedágio. Então, eu quero te agradecer pela aula de hoje. Cara, para mim foi uma bênção. Eu estava vibrando ali o modo como você comunicou as coisas. Eu creio que as pessoas que vieram hoje pela primeira vez também se sentiram felizes, né? Está lá a Juliana com a gente aqui também, o filho dela. Ele cortou o cabelo, por isso que estava diferente, né? A vez que... Ah, meu Deus do céu, desculpa, não sabia, né? A amizade tinha um. Não, é que ela tem um outro menino que tem cabeludo, né? Que é bem cabeludo, né? Deus abençoe, querido. Prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Deus abençoe, então, vocês que vieram pela primeira vez. Só quero dizer, Samuel, você deixou numa posição muito difícil. Semana que vem, quem iria ministrar para a gente aqui era o pastor Antônio Oreste, mas ele teve um problema e... sobrou para mim, mano. E vai ficar difícil depois que Samuel ministrou a lição aqui, ficar difícil para a gente. Na verdade, a gente brinca com isso, mas Gonçalo também... Tá primeira vez também, Gonçalo, vindo aqui? Já veio outras vezes, né? Você é o improvável de Deus, é verdade, né? Então, queridos, semana que vem nós vamos... Semana que vem é sobre Lucas. Lucas, o médico... Não sei se é o médico amado que está na lição. É Lucas, o médico amado. Então, semana que vem nós estaremos falando sobre isso. É bacana também que, geralmente, as pessoas que vêm aqui, muito embora não tenham feito perguntas para você, algumas das pessoas que vêm previamente leem a lição, fazem perguntas, às vezes, sobre a lição. Isso é muito, muito, muito bom. Então, obrigado mais uma vez, sabe? Foi uma bênção. Obrigado pelo tempo aí. Tenho certeza que domingo eu vou estar lá na... Não sei se vocês sabem, é gratuito. É só baixar o aplicativo, espelhar na televisão. Eles pedem uma oferta no final. É um fundo americano que faz gratuitamente o filme com ofertas do mundo inteiro para pregar o evangelho. Mas é cinema, é coisa de cinema. Foi? The Chosen. Chosen. T-H-E e Chosen. C-H-O-S-E-N. The Chosen. O escolhido. O escolhido. Não, eu só Chosen é o escolhido. Então, queridos, eu quero agradecer vocês que vieram nessa primeira Bereana do ano. Tornem isso, como eu falei que a irmã dizia, tornem isso um hábito. Venham, né, irmã Vilma? Prazer tê-la aqui de volta. Não é? Gente, até a Valéria veio. Até a Valéria veio. Então você vê o prestígio, Samuel, que você tem, que a Valéria veio. A Valéria... Não é?
Então, muito obrigado a todos, foi um prazer. Semana que vem estaremos então falando sobre Lucas. Nós estamos preparando, todos aqui já devem ter ouvido falar sobre isso. Na verdade, a gente estava programado para fazer a estreia da nossa Fábrica do Conhecimento de EBD no nosso domingo agora. O pastor ele pediu para que nós fizéssemos depois da reunião de obreiros, para que, depois das férias dele, para que todos as nossas filiais, os dirigentes de filiais, soubessem desse projeto, que tem muita gente aqui trabalhando nisso, está aqui, Juliano. A gente está fazendo um trabalho monstro, cara, para entregar conteúdo, material de primeira qualidade, material bíblico, material bom para quem ama a palavra de Deus. E quem está aqui hoje, eu tenho certeza, né, que ama a palavra de Deus. Né? Aquelas perguntas retóricas. Quantos aqui amam a palavra de Deus? Então, vamos orar, agradecer ao Senhor por isso. Vou pedir ao pastor Gilson Paulo que faça essa oração aqui, né, com poder. O pastor Gilson também vai ministrar essa lição domingo agora. Qual é o filial, Gilson? Na Rua Cuba. Vai Avan. Né? Aí, com essas trocas desses. Deus abençoe. Maravilha. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, no precioso nome de Jesus, queremos uma vez mais te exaltar, te glorificar e te agradecer, Senhor, por esta aula primorosa, graciosa, na qual nós fomos aqui de maneira muito direta edificados. Que possamos, de maneira vivencial, exaltar o Teu nome, Senhor, e te servir com alegria na beleza da Tua santidade. Que a Tua bênção esteja na vida do Teu servo, pastor Samuel, bem como a sua casa, que o Senhor possa recompensá-lo de modo extraordinário. Nós te pedimos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Deus abençoe.